Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Está na hora da nossa revisão, então vamos acompanhar a nossa resolução. Primeira questão e segunda questão da nossa revisão, ela é referente ao nosso primeiro assunto, que é preposição e locuções prepositivas. Então, primeira questão, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando o sentido das preposições destacadas. Então, nossa primeira oração, não conversamos sobre política. A preposição em destaque sobre indica assunto, tá? Então, primeiro parêntese, número 4. Esse brinco é da minha irmã. A preposição da, ela indica o sentido de posse. Então, segundo parêntese, 7. Juntei dinheiro para viajar. Preposição para indica finalidade. Esse brinco, então, número 5. Esse brinco é de ouro. De ouro indica o sentido de matéria, certo? Então, nós temos número 8. Ele passou mal de tanto comer. Preposição de indica causa. Número 10. Eu sou de Minas Gerais. De Minas Gerais, a preposição de indica, estabelece o sentido de origem. Então, número 1. Vou sair com minha tia. A preposição com indica companhia, certo? Então, número 9. Ele se cortou, com a tesoura. Então, com, a preposição com aí, ela indica o instrumento, certo? E vou ao shopping, a preposição ao, certo? Em destaque, indica lugar, estabelece o sentido entre as palavras de lugar. E viajarei, então, número 3. Viajaremos em 2 dias. Em 2 dias, a preposição em indica tempo. Então, número 2. Então, confirmando, tá? Os números do nosso parente para que ninguém se perca. Então, 4, 7, 5, 8, 10, 1, 9, 6, 3 e 2, certo? Então, a segunda questão é para a gente julgar as informações, as afirmações, certo? Então, nós temos no primeiro item, em vez de ficar nervosa, procure por ela. Deve estar em cima, o segundo item, deve estar em cima da mesa. E o terceiro item, sentou-se junto da irmã. Então, ele diz, encontramos locuções prepositivas em. Então, o primeiro item, nós temos uma locução prepositiva que seria em vez de. Então, no item 1 a gente já encontra, certo? Item 2, nós também temos uma locução prepositiva em cima da. Lembrando que as locuções prepositivas, elas são expressões que equivalem, que têm o mesmo valor, o mesmo sentido de uma preposição, correto? E terceiro, sentou-se junto da irmã. Junto da irmã também é uma locução prepositiva. Lembrando, tá, que elas terminam sempre em uma preposição. Em vez de, em cima da, junto da. Então, todas as locuções prepositivas, elas terminam em uma preposição. Então, o nosso gabarito, tá, nossa alternativa, em todos os itens, eles apresentam preposição. Então, o nosso gabarito é letra D. Tá? Encontramos locução prepositiva em 1, 2 e 3. A terceira e a quarta questão, ela é referente ao assunto sobre verbos abundantes, tá certo? Os verbos abundantes são aqueles que apresentam 2 particípios. O particípio regular, que quando os verbos, as formas verbais, elas terminam em ado e ido, e o irregular, quando eles terminam em ou, quando o seu final, ele tem do verbo, ele tem uma outra terminação, certo? Então, da terceira questão, classifique os particípios dos seguintes verbos abundantes, usando PR para particípio regular e PI para particípio irregular. Letra A, consta aqui que o livro já foi entregue, então o verbo entregue apresenta o particípio irregular, PI. B, todo dinheiro juntado com sacrifício terá um bom sucesso, PR.
C. Você não deveria tê-lo envolvido na situação. Envolvido. PR. O meliante foi preso na mesma hora. Preso. PI. O conteúdo expresso é de responsabilidade dos autores. Expresso também PI. Verbo participe irregular, né? E F, depois de ter tingido o cabelo, ela se arrependeu. Tingido é o particípio regular, PR, certo? Quarta, complete as lacunas seguintes com o particípio irregular, tá certo? Não pode terminar nem ado nem ido, tá? Dos verbos abundantes entre parênteses. Então, na letra A, nós vamos preencher a lacuna com a forma irregular do verbo aceitar. Então, vai ficar o cartão, letra A, o cartão não foi, aceitou. Letra B, vamos usar o particípio irregular do verbo pagar. Os produtos deverão ser pagos. Letra C, vamos usar o verbo acender no particípio irregular. A vela foi acesa. Letra D, vamos dar a forma agora do particípio irregular do verbo imprimir. As declarações já estão impressas. Tudo bem? Vamos continuar com a nossa revisão. Quinta questão é sobre frases, tá certo? São as nossas frases, os tipos de frase que nós estudamos. Lembrando que nós falamos que as frases elas têm um sentido completo, tá certo? Elas começam numa letra maiúscula e terminam no sinal de pontuação. Elas podem não apresentar verbo e elas podem ser classificadas em interrogativa, declarativa, imperativa, exclamativa e optativa, certo? Cada uma com suas características, a qual nós trabalhamos em sala de aula. Então, letra A. Menino levado, isso não se faz. Então, vamos observar que a frase ela é uma frase exclamativa, certo? Letra B, devolva meu brinquedo. Então, como é um pedido, né, nós temos uma frase imperativa. Letra C, não vou brincar com a boneca. Como você está declarando algo, então é uma frase declarativa. Letra D, tomara que ele leia sem errar. Então, nós vamos observar que é um desejo, então é uma frase optativa. E letra E, por que você não foi à escola? Então, como você está procurando, né, perguntando uma informação, então ela é uma frase interrogativa. A sexta questão é sobre orações. A gente sabe que a oração ela é o enunciado que se constitui em torno de um verbo. Então, se não tiver oração, é uma frase. Porém, se não tiver o verbo, se não tiver verbo, é uma frase. Se tiver verbo, além de ser frase, ela também é uma oração, certo? Então, indique por quantas orações estão formados os seguintes períodos. Letra A, os atletas já se dirigiram à quadra. Vamos observar a presença de um único verbo, se dirigiram, então nós temos uma oração. Letra B, tomarei este ônibus, pois tenho um compromisso logo mais. Nós temos o verbo tomarei e tenho, logo nós temos duas orações. Letra C, sem dúvida todos voltarão aqui no carnaval. Então nós temos o verbo voltarão, tá certo? Então, esta oração apresenta um único verbo, logo ela apresenta uma única oração. Letra D, os alunos reuniram-se no pátio, discutiram o problema, procuraram o diretor e falaram francamente. Então, nós temos reuniram-se, discutiram, procuraram e falaram. Então, nós temos 4 verbos, logo nós temos 4 orações. Letra E, o verdureiro estacionou o velho caminhão, gritou suas frutas e legumes para a manhã ensolarada, dirigiu-se gracejos, inocente às donas de casa, arrancou-lhes alguma grana e partiu. Então, nós podemos verificar o verbo estacionar, gritou, arrancou-lhes e partiu. Então, nós temos nesta oração 5 verbos, tá? Logo, nós temos 5 orações.
E a sétima questão ela é referente a período. Nós temos período simples, quando ele é formado por uma única oração, e período composto, quando ele é formado por mais de uma oração. Para isso, nós precisamos identificar a quantidade de verbo presente em cada enunciado. Letra A viagem foi fantástica. Nós temos o verbo ir, que é o foi, tá certo? Então, só tem um verbo, logo esse período é simples. Tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. Eu tenho uma locução verbal, tinha feito, e o verbo mentiu. Logo, o período ele é composto. Chegou exausto, sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu. Vamos observar o verbo chegou, sentou, ligou e adormeceu. Então, tem 4 verbos, então esse período ele é composto. Letra D, você tem que falar com ele antes que seja tarde. Então, nós temos o verbo tem, falar e seja. Então, período composto. E letra E, preciso da sua ajuda. Este enunciado ele apresenta um único verbo, que é o verbo precisar. Logo, ele apresenta um período simples. A 8ª questão, ela é referente à acentuação das palavras monossílabos tônicos, tá certo? Que nós aprendemos, né, a regra dos monossílabos tônicos de acentuação, que serão acentuados todos os monossílabos tônicos, tá certo? Terminado em A, E, O, seguidos ou não de S, certo? Na letra A, nós vamos observar que nós temos átono, né? O me é um monossílabo átono, então ele não entra dentro da regra. Na letra B, nós temos ma, é um monossílabo tônico terminado em A, então ele recebe acento. Pé, monossílabo tônico terminado em E, também recebe acento. E pó, monossílabo tônico terminado em O. Então, 8ª questão, nosso gabarito, letra B. A letra C, a gente vai observar que o C, ele é um monossílabo átono, tá? Na letra D, nós temos monossílabos tônicos, porém nenhum se encaixa na regra. Letra E, nós temos o D, que é um monossílabo átono, não pode ser acentuado. F também nós temos 2 monossílabos átono, que é o OU e o EN. Então, não entram na regra de acentuação dos monossílabos, que a gente está falando em regra de acentuação dos monossílabos tônicos, tá certo? Eles só serão acentuados se terminar em A, E, O, seguidos ou não de S, certo? Eu espero que vocês tenham ido muito bem na nossa correção, da nossa revisão. A gente vai ficar por aqui e até a próxima.